Mais uma semana que se inicia. Aliás, quase fevereiro, né? Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui no bate-papo para eu ver vocês. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui na disciplina de Geologia Ambiental. Hoje nós vamos bater mais um papinho, dar continuidade, né? Eu disponibilizei na semana passada o conteúdo sobre águas. São 2 PDFs, né? Que é o resumo do PowerPoint ali da minha aula. E eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se gostariam de fazer algum tipo de pergunta, porque esse conteúdo é uma revisão daquilo que nós já trabalhamos em outro momento, né? No momento da geologia geral, tá? E aí eu queria saber se todo mundo, se ficou alguma dúvida, se alguém quer fazer. Ok, Gabriela, fica tranquila. Se alguém quer fazer algum questionamento com relação a esse tema e aos outros temas também, tá? Estou aqui à disposição de vocês. Lembrando que essa é uma disciplina que a gente vai desenvolver ela 100% remoto, né? Então, as práticas, elas... eu estou considerando como atividades práticas os fóruns de atividades que vocês estão realizando os debates. Nós já fizemos 2, né? Que é o Fórum 2, se encerra hoje, a entrega dele, que é o estudo de caso, o nosso segundo estudo de caso. E eu ainda não dei o retorno do primeiro para vocês, que falta corrigir todos, tá? Então não é problema na plataforma, não. É eu que não disponibilizei as notas ainda, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao estudo 2, também aproveitem para perguntar, né? Porque eu ainda não olhei se todos entregaram, mas eu vi que... Quer ver, ó? Eu vi que ainda tem vários de vocês para entregar, né? Então, aproveitem o momento aí para tirar alguma dúvida, caso tenham, certo? Com relação ao acesso ao Canvas, está tudo tranquilo para todo mundo, né? Estou conferindo porque tem alguns colegas em outras disciplinas que estão com dificuldade, mas acredito que seja as disciplinas do primeiro período, que não estão acostumados e ambientados com essa plataforma, certo? Bom, então hoje eu vou passar para vocês um conteúdo sobre... Deixa eu compartilhar a minha tela. Estou compartilhando. Então, hoje, eu disponibilizei um novo módulo. E o módulo de hoje é sobre a avaliação de riscos naturais, tá? Já está disponível aí para vocês. Não sei se vocês acompanham, né, pelo Canvas ou deixam para olhar depois, posteriormente, né? Mas fiquem à vontade, tá? O PDF que está aí é um resumo do PowerPoint que eu vou apresentar agora. Na verdade, é o mesmo, né? Mas eu vou apresentar de uma maneira mais resumida, só para que a gente possa, né, compartilhar aí o conteúdo de hoje, tá certo? Antes de iniciar aqui, deixa eu dar uma olhadinha em quem está tocando a campainha. Deixar o bate-papo aberto, mas nesse momento eu não consigo ler, porque eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar aí, que depois eu volto para olhar. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, nós já comentamos, né, em outros momentos, sobre acidentes e riscos naturais. Mas nós temos nesse ambiente aí, né, de trabalho, como forma de trabalho da geologia ambiental,
a gente tem uma área que é exatamente o monitoramento, que faz a avaliação de riscos naturais, tá? O objetivo de se trabalhar sob esse enfoque é exatamente de entender, né, como que enchentes, deslizamentos, terremotos, atividades vulcânicas, todos esses processos geológicos que nós já vimos até então, como que eles podem influenciar em danificações de propriedades ou de perdas de vidas humanas, né? E no momento em que se tem uma relação específica aí, tanto com relação às vidas humanas como danificação das propriedades, a gente pode passar a produzir uma série de estudos, uma série de levantamentos que suportem e sustentem uma política de mitigação desses efeitos, né? Monitoramento e mitigação. Então, este é o principal enfoque para quem trabalha na avaliação de riscos naturais, tá? Então, avaliação da paisagem para uma ocupação planejada do espaço, com o mínimo possível de impacto ambiental. Então, isso é muito teórico, né? A gente sabe que toda vez que não tem como não ter o impacto ambiental, uma vez que a nossa própria ocupação demanda os recursos e os recursos são naturais, né, na maioria das vezes. Então, mas existe várias maneiras de minimizar esses efeitos, tá? Deixa eu ver se tem alguém chegando aqui. Não, tá tranquilo. Qualquer coisa me chamam aí, tá? Opa, foi só olhar que a campainha tocou. Aqui. E aí, né, dentro de uma abordagem de avaliação de riscos naturais, a gente tem avaliação de potencialidades dos recursos, minerais, rochas, solo e água. Bem como, né, atuando aí na seleção de sítios mais adequados para a deposição de rejeitos, sem causar tanto efeitos danosos à saúde humana. Então, estudos também para descarte de resíduos sólidos faz parte de uma abordagem aí de avaliação dos riscos naturais, né? Então, seria o conhecimento da área, né? O levantamento das potencialidades de recursos, né? O que temos em termos geológicos, em termos de recursos, um conhecimento em termos aí de quais são os principais processos que atuam em determinada região, e aí fazer um mapeamento daquilo que pode ser mais adequado ou menos adequado na proposta, né, de ocupação, estabelecimento de descarte de resíduos sólidos. Então, existe uma série de preocupações que devem ser levadas em conta, considerando aí o mínimo impacto ambiental possível, tá? A gente sempre trabalha dentro aí das possibilidades, né? A análise de risco, ela deve prever e identificar situações de risco, tá? Então, se eu vou fazer uma avaliação de risco, eu devo identificar situações de risco, com a quantificação da possibilidade de ocorrência de um evento natural perigoso e das consequências socioeconômicas adversas causadas pelo mesmo. Então, com relação aí ao que vocês estão trabalhando no estudo de caso 2, né? No estudo de caso 2, com a queda, lá com a queda no cânion de Capitólio. Ali, o que nós temos? Nós temos que vocês devem já ter pesquisado e se envolvido com a temática e percebido que as rachaduras nas rochas, elas ocorrem de uma maneira natural
e em maior ou menor grau conforme o tempo passa, né? E, obviamente, as fraturas nas rochas podem ser encharcadas de água no momento de chuvas intensas e isso acabar, dentre outros fatores, promovendo aí a queda, como vocês puderam ver. Tem alguém chegando aqui? Deixa só eu receber. E aí, neste momento, né, obviamente que aquela área, por ser uma área muito íngreme, por ter uma exposição grande de rochas, e por ser uma área de turismo e dentre outros fatores, ela deve sofrer constante monitoramento. Tá? Então, é uma área de risco, porque nós conseguimos observar a iminência da atuação dos processos geológicos naturais. Então, um evento naturalmente perigoso. Então, todo cânion, toda exposição de rocha, ela pode estar sujeita à ação da gravidade, né, aos processos aí de erosão, aos processos de fratura de rocha, de intemperismo, de erosão, de deslizamento e grandes fluxos de massa, né? Então, a gente tem toda área que está exposta, ela potencialmente pode ser considerada uma área de risco. Agora, será de risco se envolver aí um estudo aí das consequências para as ações socioeconômicas, né? Então, um desmoronamento das serras, né? Tudo isso acaba impactando. Então, para isso, vamos voltar aqui e olhar, né? Essas são as estimativas de mortes causadas por acidentes naturais no século XX, tá? A estimativa total de 4 milhões. E vejam que a grande maioria está nos terremotos, né? Temos um pouquinho aí de escorregamentos, tsunamis, vulcões, tufões, mas grande parte daquilo que nos afeta, né? Muito, só ver as manchetes nas últimas semanas, né? São as enchentes, tá? Então, isso tem uma série de desdobramentos com relação ao tipo de ocupação desenfreada, mal planejada, né? Áreas que não deveriam estar ocupadas. Então, tudo isso nós temos a enchente como um processo natural, um processo que faz parte aí da dinâmica das águas, né, do ciclo hidrológico, inclusive considerando os grandes rios, e nós temos muitas bacias, né, hidrográficas no Brasil, e uma rede de drenagem muito bem desenvolvida, e isso, obviamente, vai estar associado aí às enchentes. Terremotos não nos afeta diretamente, por conta de estarmos situados no meio de uma placa tectônica, né? Então, o Brasil, o território, ele é, em sua grande parte, tectonicamente mais quiescente, né? Nós não estamos numa tectônica muito ativa, porém, enchentes vai ser aí um dos grandes problemas com relação aos riscos, tá? Só para a gente não poder falar em termos aí de definições, e aí eu já vou passar para vocês, a gente tem alguns conceitos que vale dar um destaque, né? Então, aqui quando nós estamos trabalhando dentro da avaliação de riscos naturais, a gente se refere a esses conceitos como evento, aquilo que já aconteceu, então é um fato ocorrido, no qual não foram registradas consequências sociais ou econômicas relacionadas diretamente ao fato. Então, é um evento, né? Aconteceu, mas não teve relação direta social ou econômica, tá? Então, esse seria um evento. Escorregamento, né? O evento já foi. Acidente, por outro lado, ele também é um evento já
ocorrido, mas nós temos aí registros de consequências sociais e econômicas relacionadas ao fato, tá? Então, evento é quando nós não tivemos nada de registrado de consequência social ou econômica, já o acidente é quando o fato ocorreu e teve registro de consequências sociais ou econômicas. Nós temos muitos exemplos, né? Que vocês podem olhar depois. E risco. Risco é quando nós ainda não estamos falando daquilo que já aconteceu, mas é uma condição potencial de ocorrência de um acidente, tá? Então, pode acontecer. Então, é uma área de risco. É o que pode causar um acidente, né? Acidente é quando a gente tem um fato relacionado aí às questões de impacto social. Os fenômenos naturais não são riscos. Eles tornam-se riscos por causa do homem, de sua ignorância ou de sua negligência. Um risco geológico ou de outra natureza é o perigo potencial para a vida, né? E para as propriedades. Tá? Isso dentro do contexto da geologia ambiental é aquela que está colocando a ação antrópica ou, né, o efeito de urbanização sob grande destaque nessa ótica. É óbvio que vários dos acidentes que ocorrem, né, dos desastres ambientais que ocorrem, interferem e envolvem outras vidas e outras modificações que vão acabar danificando todo um sistema natural. Mas, como eu já comentei com vocês, o enfoque aí para o levantamento, para a aplicação da geologia ambiental é mais a questão de monitoramento envolvendo a negligência ou ações, né, de mitigação aí para considerar construções, propriedades, enfim, ação humana, certo? Em termos ainda de riscos naturais, então, vai ser uma situação de perda, dano e as propriedades em razão da ocorrência dos processos geológicos, sejam eles induzidos ou não, né? Se a gente for ver terremotos, tsunamis, não tem uma indução direta, né, do homem. Eles são processos naturais, mas que potencialmente podem podem desencadear acidentes, se tiver aí uma necessidade, é uma interferência. Então, os riscos naturais, ele pode ter o risco atual e o risco em potencial, tá? E aí, quais são os riscos ambientais? A gente tem os naturais, né, e os antrópicos. Os antrópicos, eles podem vir de questões tecnológicas ou de questões sociais, tá? Então, tem esses bloquinhos de diagramas aqui que depois vocês podem olhar com maior atenção. E, dentre os naturais, a gente vai ter os físicos, os biológicos e os geológicos, né? Então, biológicos, vocês têm todas as disciplinas da biologia para poder estudar essa questão. E os físicos, né? Atmosféricos, hidrológicos e aí, finalmente, os geológicos, tá? Para os geológicos, a gente vai ver que tudo que pode desencadear um acidente natural com base nos riscos geológicos, ou seja, levantamento de riscos geológicos, aquilo que pode potencialmente, né, trazer aí problemas, está associado a tudo aquilo que nós estamos falando até o momento, né? Ao ciclo endógeno, aos processos geológicos endógenos, que são associados à geodinâmica interna, então, terremotos, vulcanismos, tsunamis, né? E ao exógenos também, tá? Que seria os processos geológicos associados ao ciclo, né? A geodinâmica externa. Então, escorregamentos, erosão, assoreamento, subsidência,
expansão de solos, colapsos de solos. Então, todos esses processos aí que ocorrem no exterior da crosta, né? Digamos assim. Por isso, a gente pode dizer de geodinâmica externa. Certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Sabrina, Pode falar, Karen. tenho duas perguntas. Pode fazer. Eu acho que foi semana passada que aconteceu um deslizamento lá em São Paulo, que matou até algumas pessoas. Aí, nesse caso, eu considero isso, eu classificaria isso como um acidente, Um mas acidente. aí seria antrópico ou natural. Sim, ele. Então, aí é que tá. A linha de separação ela é muito tênue. Porque, na verdade, se a gente for ver, né, a via é de mão dupla. Porque, assim, naturalmente, qualquer terreno ou qualquer área exposta que tiver um ângulo de inclinação maior que 45 graus, ele está sob ação de instabilidade, tá? Então, ele pode vir a ter instabilidade em qualquer momento, seja por peso, excesso de peso, e esse excesso de peso pode ser muita água no sistema, então encharca a rocha e ela pode vir a desmoronar, ou ocupação por habitação, né? Então, você vai ter habitações ali que não deveriam estar ali, porque por lei essas áreas íngremes elas não podem ser ocupadas por conta da instabilidade geológica. Então, assim, é uma área de risco. Inicialmente é risco, né? Potencialmente a gente sabe que a qualquer momento o morro pode vir abaixo, né? Por conta de escorregamentos e tudo mais. Depois que aconteceu, como teve morte e teve perda de casas e afetou a população, aí ele se torna um acidente. Tá? Então, o fato já relatado, ele é um acidente. O escorregamento em si, ele é um processo natural, sim. Faz parte da geodinâmica externa do planeta. Então, nós temos ali erosão, transporte, escorregamentos. Isso tudo é natural. Agora, o que ocasionou pode ser múltiplos fatores, né? Então, aí tem que ver a taxa de ocupação, se nós tínhamos uma ocupação que podia estar contribuindo para esta sobrecarga. Aí nós temos que ver as taxas de infiltração de água, né? Se a gente tem todos os fatores que contribuem para a infiltração de água, né? Ou só o escorregamento, ou o escoamento superficial. Então, como é que estava a vegetação ali, né? Uma série de fatores, né? E toda vez que a gente tem relevo íngreme, relevo acidentado, isso é um risco. Tá? Relevo acidentado, ele, mais cedo ou mais tarde, mais dia ou menos dia, ele vai dar origem aos escorregamentos. A gente pode ver várias cicatrizes, né, em várias serras, em vários morros, e ocorre às vezes de maneira natural, às vezes não tem nada, né? Então, Entendi. não existe uma resposta, sabe? O que a gente pode entender desse seu exemplo é a questão do acidente, porque é um fato que passou e que interferiu. A questão em São Paulo é muito tranquilo essa questão, porque a gente tem o IPT que monitora tudo, a gente tem, né, os institutos de pesquisa que monitoram a qualidade. Então, em São Paulo, assim, a coisa é muito bem monitorada. Mas uma coisa é um monitoramento, né? Outra coisa é a questão social envolvida, políticas, é muito complicado, né? Se a gente for ver a densidade demográfica, ela complica um pouco isso, embora saibamos quais são as zonas de maior instabilidade. Então, tem ali os institutos que monitoram o tempo todo. A Camila está perguntando. Qual que era a sua outra pergunta, Karen? Era sobre aquele caso lá que aconteceu lá em Maceió,
Eu sempre volto para esse caso, mas é que me chamou bastante atenção. Mas no caso daquilo lá que a Braskem está envolvida, seria considerado um acidente e um risco, porque as pessoas tiveram que sair das casas, aí, por exemplo, o risco de a casa cair, isso também aí seria classificado nessas duas categorias. Sim. Então, aí é que tá. Quando você tem um acompanhamento de perto, quando você percebe, né? Por exemplo, eu não sei se vocês recebem no celular de vocês, né? Defesa Civil informa, pancadas de chuva, blá, 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 porque a Google sempre manda isso, né? Tem lá uma comunicação, um sincronismo ali, e aí a gente fica recebendo alertas da Defesa Civil, né? Ou ondas muito fortes, né? Então, todos esses alertas que a gente nem é tão acostumado a receber, porque a gente vive numa calmaria tectônica, né? A gente vive. A calmaria ela é apenas tectônica, mas a gente vive na calmaria tectônica. Todos esses alertas que são disparados, né? Tentar desocupar as pessoas lá em Maceió, é por conta dos estudos de risco. Então, a gente tem, né, mapas de risco, localização de como uma decisão para desocupar, desalojar as pessoas, tentando salvar as vidas, né? Ela tem que ser muito bem fundamentada, porque não são só as vidas, né? Você tem todo o restante dos pertences, das conquistas, então deixar a casa para trás, ela não pode acontecer aleatoriamente ou arbitrariamente, né? Então, a gente tem esses estudos de risco, sabe? E é necessário no momento em que tem que tomar a decisão ali. Então, depois que passa, aí já não é mais risco. Aí é o fato em si. Ele pode ser um evento quando não aconteceu, mas, né, as políticas, os isolamentos, conseguiu, digamos assim, sobrevivemos bem ao evento. Aí ele é só um evento. Mas quando tem, né, o processo geológico ali interfere ou traz prejuízos, né, sociais e econômicos, aí ele é um acidente. Essa é a diferença da definição que eu quis passar. Tá? Obrigada, Sabrina. Nada. Ixi, a Paula está bem instável, tudo bem. Os cânions necessariamente são rochas expostas ou elas podem ter cobertura vegetal também? Pode ter cobertura vegetal, mas daí não é cânion, tá certo. O que nós vemos muito na nossa região, né, tropical, é que muitas vezes as rochas expostas, ela já tem ali a associação primária de desenvolvimento. Então, nem sempre ela está nua, nem sempre ela está ali sem nada, tá? Mas você não vai ver mata, por exemplo. A Serra do Mar você não vai ver, não vai ser um cânion, tá? Então, serão falésias e os cânions é quando você tem mesmo uma rocha cortada e aí você consegue ter o acesso a mais ou menos uma parte, pelo menos, ali de rocha nua, tá? No entorno pode ter, mas em alguma parte vai ter a rocha sim. Sim, Lucas, as gravações das aulas serão disponibilizadas no Canvas. Eu comecei a fazer o processo de download, mas ainda não consegui fazer o upload. Farei, tá? Não posso demorar muito, porque isso ajuda vocês. Mas eu vou disponibilizar, sim. Ajuda na hora de fazer os estudos, né? Eu vou colocar. Pode deixar que eu já vou colocar. Sabrina, Pode falar. nesses casos, o biólogo ele agiria, por exemplo, na análise ambiental, por exemplo, se houve desmatamento, ou no caso lá do cânion, por exemplo, como ele poderia atuar ali naquela situação? No caso do cânion, né? O papel do biólogo. Pois é. Eu não sei se essa parte geológica faz parte da construção dos relatórios, eu acredito que não, da construção dos relatórios de impacto ambiental, por exemplo, RIMA, né?
os relatórios técnicos, porque o geólogo faz isso. Então, o fator complicador aí nesse momento é que pega justamente uma interface, tá? E o geólogo, ele também tem a tal carteirinha de habilitação para trabalhar enquanto geólogo e ele está associado lá dentro do CREA, na parte lá dos engenheiros. Então, só que, por outro lado, o papel do biólogo, vamos concentrar no papel do biólogo, é tudo muito integrado. Então, é necessário que o biólogo tenha essa visão integradora. Então, processos, ele tem que entender um pouco da geologia, né? Se você, vamos supor que você trabalhasse em Furnas, que você trabalhasse naquela região de Minas e que você fosse responsável pelo monitoramento do ambiente ali. Você responderia pelas alterações de fauna e flora, você responderia pelo levantamento, né, de modificação de biodiversidade, manutenção, ações para resolver esse tipo de impacto associados ao turismo, porque o turismo ali é muito forte, mas você também teria que responder pela questão, por esse tipo de questão, né? A área com rochas íngremes, fraturadas, por vezes pode causar aí um desmoronamento, só que, por exemplo, a empresa em si, se ela fosse encomendar um estudo de risco geológico, não seria para o biólogo, entendeu? Ou não? Entendi, sim. Muito obrigada. Porque, assim, no caso do Capitólio, de Capitólio ali que a gente estava trabalhando, né? Os monitores que estavam ali, fiscais que deveriam estar ali, né? Levantamento de estudar, não, tá tudo ok, não tem nenhuma área de instabilidade. O relatório foi feito semana passada. Quem fez esse relatório? Né? Algum engenheiro, algum geólogo. O biólogo, ele não vai falar, eles não vão contratar um biólogo para falar da rocha, nem dos recursos minerais associados. Tá? Eu entendo que a empresa vá atrás dessa parte de geólogo mesmo, para fazer esse tipo de análise. Agora, para você poder minerar, para você poder trabalhar e para você poder usufruir daquela área, você tem que fazer, antes até de se estabelecer, né, você tem que ter um relatório de impacto ambiental. E quem dá esse relatório é o biólogo. Aí o biólogo vai falar do vivo, da parte viva, do bio, né, da parte sistêmica, mas ele deve considerar a rocha também nesta parte aí do ciclo de mudança, porque não deixa de fazer parte do meio, mas ele não vai monitorar sozinho a rocha em si. Então, é por isso que eu falo que é uma interface muito grande. Entendo. Aí é onde você faz o levantamento, né? De fauna, flora. Isso, é onde faz o levantamento. Mas um fiscal para trabalhar junto com a um fiscal para trabalhar junto com a empresa, ou que vá monitorar, fazer mapa de risco, mapa de análise de avaliação de risco, né? De risco não só ambiental, de risco para evento ou acidente, né? Desmoronamento, essas coisas. Ele deve ter ele pode até ser um biólogo, mas ele tem que ter um ótimo conhecimento de geologia, para que ele possa trabalhar nessa parte também. Nós temos vários biólogos que vão para essa parte da geociência no momento da pós-graduação e acabam entrando no mercado, né? Entra numa pós-graduação de geociências e acaba se envolvendo nessa parte de análise de risco, né? E aí acaba indo para o mercado, não vai só para a academia, né? Essa parte da geologia, ela é muito mais de mercado do que de academia mesmo. Academia, eu quero dizer, pós-graduação para
fazer pesquisa dentro da universidade, né? Porque se a gente for ver, a gente tem dentro da parte aí das geociências, a gente tem mais institutos de pesquisa, né, que contratam aí essa parte aí de recursos naturais. Dentro de uma consultoria ambiental, poderia estar fazendo essa avaliação de risco, até mesmo de contaminação de solo? Sim, 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 sim. Na verdade, a análise, na consultoria ambiental, você vai ter que fazer vários tipos, né, de análise. E essa parte que eu estou dizendo abiótica, digamos assim, faz parte do conhecimento do biólogo também. Então, contaminação de risco, qualidade de água, contaminação de solo, qualidade de água, riscos de... Porque o desmoronamento, a gente tem falado aqui de casas e tudo mais, né? Mas biologicamente falando, ele impacta muito no assoreamento dos rios, né? Então, ecologicamente falando, é um desastre. Então, a gente lida com isso também enquanto biólogos. É bem interessante essa parte de consultoria ambiental. Por nada. Na verdade, todas as grandes áreas, né? O biólogo, ele estuda a vida e a vida, ela é uma adaptação ao meio ambiente, né? Ao ambiente em si. Então, é uma coevolução e uma adaptação. Então, todos os levantamentos que a gente faz, todos os estudos de diagnóstico que a gente faz, a gente tem que considerar o ambiente. No caso ali do Capitólio, tem dois fatores, né? O deslizamento de rocha, isso é mais para a parte ali de consultoria. Então, Karen, já que você está interessada, já que você gosta, já que você está achando muito legal, o dia que você estiver aí de boa na Lagoa, né? Dá uma pesquisada nos programas de pós-graduação da Unesp de Rio Claro. A Unesp de Rio Claro é muito forte hoje em dia em geociências. E lá dentro da Unesp, eles têm contato direto com a Agência Nacional de Petróleo, então eles estão em parceria direta com a ANP. Eles têm um programa muito forte nessa parte ambiental, muito forte. Dá uma olhada lá, porque eu vejo que atualmente, eu não me formei na Unesp de Rio Claro, eu me formei no Instituto de Geociências da USP. Mas atualmente, Rio Claro tem muitos recursos e uma atuação bem variada, bem variada. Então tem essa parte aí muito ambiental, tem muitas tecnologias, hoje está bem, e é muito mercado, sabe? É voltado para você trabalhar no mercado. E devo falar, pessoal, os biólogos e as biólogas, a gente das ciências biológicas, a gente entra em peso nesses programas de pós-graduação. Teve um tempo que porque assim, né, a pós-graduação, por exemplo, para você fazer paleontologia, você não tem paleontologia na graduação, né? Você se torna paleontólogo na pós-graduação. E aí, o paleontólogo, ele vem da onde? Ele vem, geralmente, da biologia ou da geologia, né? A engenharia ambiental, não existe também engenharia ambiental. Vem da onde? É uma pós-graduação. Vem dessa parte de geociências na interface ali. Então, hoje, muitos biólogos entram nesses programas de pós-graduação porque tem esse entendimento mesmo, sabe? Que o ambiente... A geologia é mais o ambiente. A gente da biologia, a gente coloca a vida no ambiente. Só que para a gente entender a vida, a gente tem que entender o ambiente também, né? Então, solo, água, recursos, processos. Então, é uma área muito bacana e é uma área de alta empregabilidade, entendeu? Mais até do que a pós-graduação para entrar na universidade, né? Hoje em dia a gente não tem muito concurso, né?
Tá acabando essa fase. Dá uma olhada, viu? Vale a pena. Se vocês agora vocês já estão mais maduros, já estão tentando se definir, se encaixar, procurar, e é uma dica interessante. Já quem gosta da parte de educação para geociências, aí é mais a Unicamp, né? Mas é bem bacana mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho assim, que a gente tem que aproveitar esse momento, a gente não tá na sala de aula, né, no olho, que a gente pode bater um papo, assim, diferente do momento, do assunto. Mas esses assuntos dão margem para outros assuntos, e esse momento do encontro, a gente pode, sim, aproveitar para tirar essas dúvidas, para perguntar sobre profissões, né, porque é um momento de vocês pensarem, de vocês, daqui para frente, vocês estão, querendo ou não, integralizando o curso, né? Então, estou à disposição para compartilhar a minha experiência com vocês da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, podem perguntar à vontade. Mais alguma dúvida de alguma coisa? Eu acho que hoje nós não temos. Não, nós não temos, só temos aqui a aula, tá? Nós não temos ali estudo de caso para hoje. Acho que o nosso terceiro estudo de caso vai ser só daqui 2 semanas, mais ou menos. E então é isso, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na chamada para a gente poder encerrar. Diário eletrônico. Geologia ambiental. Vamos lá. E hoje, janeiro, né? As últimas aulas de janeiro. Gente do céu, o tempo voa. Ana Beatriz, Ana Carolina Tobias e Ana Carolina Espanholo. Todo mundo aqui. A Beatriz tá, não tá, né? Camila Castro, Camila Ducati. Dionis, não veio hoje. Gabriela. Isso. A Gabriela Larissa, que estava com dificuldade de... Mas acho que tá por aí. Isso. Gíulia. Gustavo Lima, Gustavo Souza, Isabela. Gíulia, eu vi que ela entrou, só que ela não ficou. Ah, tá aí. Gíulia. Isabela. Ai, Carolina, te pulei. Ai, gente. Ó, pulei mesmo. Mas eu não pus falta para você, não. Te pulei. Gustavo. Isabela, Jade. Isabela e Jade presente. João Pedro, João Victor, Júlio César. João, Júlio, certinho. Karen, Lucas, Duda, Maria Eduarda, Mariana. Mariana tá aí? Não, a Mariana. Ah, tá aqui sim. É a Paula que tá com estabilidade. Matheus, Nicole, Paula, Sara, Matheus. A Nicole não tá aí hoje, não, né? Não. Paula está. Nicole, cadê a Nicole aqui? Sara, Sofia, Thaís, Tatiele. Sara, Sofia, Thaís, Tatiele. Wesley e Iago. Tranquilo. Deixa eu salvar. É isso aí, pessoal. Um prazer conversar com vocês, compartilhar um pouco
de conhecimento, aprendo muito sempre com vocês. E por hoje podemos ficar por aqui, se vocês não tiverem mais dúvidas. Eu vou subir as aulas ainda hoje, tá, Lucas? Pode ficar tranquilo. Eu vou começar a baixar aqui e aí eu já disponibilizo. Tchau, Sabrina. Obrigada pela aula. Imagina, obrigada a vocês por terem vindo. Boa semana, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.